Dizem que o ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Acho que nunca entendi essa frase direito, porque na minha história o veneno funcionou. O problema foi o que ele deixou para trás, dentro de mim. Meu nome é Gilberto, e tudo isso começou há uns 4 anos, pouco depois que minha avó Nilza se foi. Com ela eu me sentia seguro. Sabe aquele lugar na vida da gente que parece que nada de ruim pode acontecer? Era a casa dela. Uma casa simples, com um corredor comprido e um cheiro de café passado que parecia que tinha entrado nas paredes. Quando as coisas com meus pais ficavam ruins, era para lá que eu corria. Minha avó não fazia muitas perguntas. Ela só sentava comigo na cozinha, me servia um copo de suco e ouvia. Ouvir a especialidade dela. Na época, eu tinha saído de casa para fazer faculdade numa cidade a umas 3 horas de distância. No começo, eu voltava quase todo fim de semana, mas a rotina da faculdade é cruel. Quando vi, minhas visitas tinham virado mensais, depois bimestrais. Quando o telefone tocou naquela quinta-feira de manhã com meu pai do outro lado da linha, dizendo que ela tinha piorado de vez, foi como levar um soco no estômago. Corri para casa, mas não cheguei a tempo. O que mais me quebrou não foi só a ausência dela, o silêncio na casa que antes era o meu refúgio. Foi o que veio uma semana depois do enterro, minha tia, Gisele. Ela apareceu sem avisar, com umas caixas de papelão debaixo do braço e uma determinação no olhar que me embrulhou o estômago. Começou a organizar as coisas, como ela dizia, mas a organização dela era seletiva. Primeiro foram as poucas joias que minha avó guardava, depois umas louças antigas, qualquer coisa que pudesse ter algum valor de revenda. Ela nunca tinha aparecido para ajudar a cuidar da minha avó, nem um telefonema para saber se ela precisava de alguma coisa, mas para pegar as coisas de valor foi a primeira a chegar. Aquele ato, aquele desrespeito com a memória da minha avó, acendeu uma raiva em mim que eu não conhecia. Fui falar com meu pai, Celso. Pedi, quase implorei para ele fazer alguma coisa. Deixa isso para lá, meu filho, ele disse sem tirar os olhos da televisão. Você conhece a Gisele, sempre foi assim, não vale a pena criar confusão. Aquela resposta me deixou sozinho com o meu ódio. Eu sentia que se não fizesse nada, a memória da minha avó seria apagada por caixas de papelão e pela pura ganância. Nem vi as semanas seguintes passarem. Voltei para a República, para os estudos, mas a raiva não passava. Ficava ali, me queimando por dentro. Eu mal dormia. Ficava repassando a imagem da minha tia e enchendo aquelas caixas, o jeito do meu pai de não fazer nada. Cada vez que fechava os olhos, a cena voltava. Eu tentava rezar como minha avó tinha me ensinado, mas as palavras pareciam vazias, sem força. Foi numa dessas noites mal dormidas que o sonho veio. Não foi um sonho bom daqueles que a gente tem com quem já se foi, cheio de saudade e um calorzinho bom. Foi estranho desde o começo. Eu estava na área de serviço da casa da avó Nilza, um lugar pequeno que ficava nos fundos. A máquina de lavar antiga zumbia abaixo e a luz amarelada da única lâmpada no teto deixava tudo com uma cor doentia. Ela estava do lado de fora, no quintal escuro, me olhando pela janela de vidro canelado. Eu não conseguia ver o rosto dela direito. Era mais uma silhueta, um contorno que eu reconhecia. Mas havia alguma coisa de errado, um desespero no jeito que ela se mantinha parada. Sua boca se mexia, mas o som que chegava até mim era baixo, distorcido, como se viesse de muito longe. Era a voz dela, mas sem vida, um eco. No quartinho atrás das ferramentas. A voz repetia a mesma coisa de novo, enquanto a imagem dela parecia se dissolver e se formar na ondulação do vidro. Havia uma súplica naquele sussurro, uma urgência que me deixava agoniado. Não era um reencontro, era um aviso, um chamado. Acordei de repente sentado na cama com o peito subindo e descendo rápido. O lençol estava grudado no meu corpo de suor. Por alguns segundos, parecia que eu ainda via a imagem ali no escuro do quarto. Não senti paz. Senti uma obrigação, uma necessidade inexplicável de fazer o que aquela voz pedia. Tentei me convencer de que era só o estresse, a saudade, a raiva, mas a clareza daquele sonho, dos detalhes, não saía da minha cabeça. Era real demais para ser só um sonho.
Passei 2 dias tentando ignorar aquilo. Foquei nos trabalhos da faculdade, saí com os colegas, fiz de tudo para preencher a cabeça com qualquer outra coisa, mas a imagem não saía da minha cabeça. A urgência naqueles sussurros não me deixava em paz. No 3º dia, eu desisti de lutar contra aquilo. Peguei um ônibus e voltei para minha cidade. Liguei para meu pai e inventei uma desculpa qualquer, que precisava de uns livros antigos que tinham ficado para trás. Ele não questionou, só me disse onde tinha guardado a chave da casa da minha avó. Entrar ali sozinho foi uma das coisas mais estranhas que eu já fiz. A casa, que sempre foi cheia de vida, dos passos lentos da minha avó, do barulho da TV ligada na novela, estava completamente muda. O silêncio era tão grande que parecia ecoar. O ar estava parado com aquele cheiro de lugar fechado há muito tempo. Andei devagar pelo corredor, meus passos fazendo um barulho no piso de cerâmica. Fui direto para os fundos. A área de serviço dava para um quartinho pequeno, uma espécie de depósito em que meu avô, muito antes de falecer, guardava ferramentas e todo tipo de tranqueira. Era exatamente o lugar que eu tinha visto no sonho. A porta de madeira estava emperrada. Tive que forçar o ombro contra ela para conseguir abrir. Lá dentro, o cheiro de mofo e ferrugem era forte. Prateleiras empoeiradas, latas velhas, uma caixa com pregos e parafusos enferrujados. Comecei a procurar sem saber direito o quê. Mexi nas ferramentas, tirei teias de aranha do caminho, olhei dentro de caixas. Nada. Absolutamente nada. Fiquei ali parado no meio daquela bagunça, me sentindo um idiota. Era óbvio. Era só um pesadelo causado pelo luto, pela raiva. A minha cabeça estava me pregando peças. Já estava me virando para ir embora, frustrado comigo mesmo, quando meu olhar passou por uma parte da parede atrás de uma estante de metal. Havia uma fileira de tijolos que parecia diferente. O rejunte em volta de um deles era mais novo, mais claro. Cheguei perto, empurrei a estante com cuidado, o metal arrastando no cimento e fazendo um ruído agudo. Toquei o tijolo. Ele se moveu. Com os dedos trêmulos, puxei ele para fora. Havia um buraco escuro ali. Enfiei a mão naquele vão, o coração disparado, e meus dedos tocaram algo macio, um tecido aveludado. Puxei para fora, era um saquinho pequeno, de um tecido escuro, quase preto, fechado com uma linha grossa. Parecia um patuá. Contra minha perna. Era como carregar um segredo. A cada balanço do veículo, eu pensava na minha tia, nas coisas que ela pegou, no jeito que ela agiu. Mas a raiva quente tinha sido substituída por uma paciência fria. Eu não sentia mais a necessidade de gritar ou de provar nada para ninguém. Sentia que a justiça não era mais uma questão de si, mas de quando, e que, de alguma forma, eu não estava mais sozinho nisso. A vida continuou por uns 2 meses naquela calma estranha. Eu mantinha o patuá comigo, geralmente no bolso da calça ou na gaveta da minha escrivaninha. Eu tinha tirado uma medalhinha antiga de São Bento que estava amarrada nele e passei a usá-la num cordão. Não era de ouro nem nada, parecia ser de prata velha, mas para mim era como um elo com a minha avó. Talvez eu achasse que a fé pudesse equilibrar a força que havia ali. Fui ingênuo. A calmaria acabou num domingo no almoço de família na casa dos meus pais. Era uma daquelas reuniões barulhentas, com cheiro de carne na grelha e conversa se sobrepondo. Eu estava quieto no meu canto, me sentindo um estranho naquela normalidade toda. Foi quando a tia Gisele me viu. Seus olhos passaram por mim desinteressados, mas de repente voltaram e cravaram no meu peito, na medalha. Ela largou o prato na mesa e veio na minha direção, com o rosto se transformando numa careta de raiva. "Aonde você arranjou isso?" A voz dela era um chiado agudo que fez algumas pessoas olharem. Ela apontou um dedo trêmulo para a medalha. "Isso era da minha mãe, eu sei que era. O que você fez, Gilberto? Andou escondendo as coisas para pegar depois?" Senti o patuado dorso da minha bermuda ficar pesado. O frio que eu já conhecia voltou, mas dessa vez era mais intenso, quase cortante. Olhei bem dentro dos olhos dela e a fúria que eu deveria sentir não estava lá. Havia apenas gelo. "O que a avó deixou para mim, ela deixou para mim, tia", respondi, a voz saindo mais firme e baixa do que eu esperava. "Deixou para você?" Ela riu, um som feio, debochado. "Ela não deixou nada. Ela arrumei tudo. Eu sei o que tinha lá."
Você pegou o ladrão. A palavra ficou no ar. No mesmo instante, o frio vindo do patuá no meu bolso se tornou tão forte que pareceu queimar. Foi uma sensação física, uma pontada gelada que se cravou na base da minha nuca. Era como se o objeto tivesse reagido àquela palavra, àquela acusação. Eu não disse mais nada. Apenas dei as costas e saí, deixando ela falando sozinha no meio do quintal. Eu não precisava mais discutir. Enquanto eu caminhava para longe, tive a certeza absoluta de que alguma coisa tinha começado ali. O que quer que estivesse adormecido dentro daquele saquinho de tecido preto, minha tia Gisele tinha acabado de acordar. A primeira notícia veio umas 3 semanas depois, numa ligação da minha mãe. A voz dela era uma mistura de preocupação e fofoca. Aquele tom que as pessoas usam para contar uma desgraça que não é grave o suficiente para impedir uma certa satisfação. Você não sabe, Gilberto, sua tia Gisele sofreu um acidente. Meu coração não acelerou. Eu não senti nada. Só esperei. Parece que ela estava no quarto limpando aquelas coisas da sua avó, sabe? Minha mãe continuou baixando a voz. E ela disse que do nada tudo começou a girar. Ela teve uma tontura, um negócio feio. Caiu e bateu o braço na quina da cômoda. Quebrou o pulso. Vai ter que ficar 6 semanas com gesso. Fiquei em silêncio, processando. Um acidente doméstico acontece. Mas essa não é a parte estranha. Ela emendou, e eu sabia que viria mais. O seu pai foi lá levar umas compras para ela, e ela estava apavorada. Disse que antes de cair teve a impressão de que as joias que estavam em cima da cama eram bichos, insetos de ouro e prata se mexendo. Você acredita numa coisa dessas? Um médico disse que foi o pico de pressão que deu alucinação. Naquela noite eu peguei o patuá na minha gaveta. O tecido estava frio, como sempre. Segurei o objeto e pensei na minha tia. No braço quebrado, nos insetos de metal. Uma parte de mim, uma parte feia que eu não conhecia, sentiu uma pontada de satisfação. A coisa não parou por aí. 1 mês depois, meu pai comentou durante o almoço que a Gisele estava com mania de perseguição. Ela tinha vendido quase todas as joias. Disse que não aguentava mais o cheiro que vinha delas. Um cheiro que, segundo ela, era de mato velho e mofado. Um cheiro que ninguém mais na casa sentia. Vendeu tudo por um preço bem abaixo do que valia, só para se livrar das peças. Ela estava se desfazendo do botim. Comecei a entender que aquilo não era um castigo rápido. Era um desmanche, lento, peça por peça. A coisa que minha avó tinha deixado para mim não ia simplesmente punir a minha tia. Ia desmontar a ganância dela, um parafuso de cada vez. E o medo que ela sentiu estava começando a crescer. O ano que se seguiu foi uma sucessão de notícias ruins, cada uma pior que a anterior, sempre chegando até mim por telefone, como boletins de um desastre acontecendo em câmera lenta. A mania de perseguição da tia Gisele se transformou numa coisa que acabou com a vida dela. Primeiro, ela parou de sair de casa. Dizia que os vizinhos a espiavam pelas frestas da janela. Depois, cobriu todos os espelhos da casa com lençóis. Para minha mãe, ela confessou aos sussurros que via o rosto de uma mulher velha e enrugada no reflexo. Sempre atrás do ombro dela. Uma mulher que, segundo a Gisele, cheirava a mofo e a terra. As filhas dela, minhas primas, tentaram ajudar. Levaram médicos, psicólogos. Ela os expulsava aos berros, acusando todo mundo de estar combinado para roubar o que lhe restava. Dizia que queriam declará-la louca para tomar sua casa. A mulher que profanou a casa da própria mãe agora vivia entrincheirada na sua, com medo de ladrões imaginários. A cada nova história eu ia até a minha gaveta e olhava para o patuá. Ele estava sempre lá, inerte, um saquinho de tecido escuro. Mas eu sentia a sua influência se estendendo, apertando o cerco em volta da minha tia. A satisfação que eu senti no início tinha se transformado num aperto no estômago. Eu queria justiça. Não isso, não a destruição de uma pessoa. O declínio físico veio em seguida. Nas raras vezes em que era vista, estava magra, os ossos saltando, o cabelo sem vida. A casa, antes impecavelmente limpa, começou a acumular poeira e desordem. As filhas dela, vencidas pelo cansaço e pela agressividade da própria mãe, se afastaram. Meu pai parou de visitá-la. Ninguém mais queria chegar perto daquele poço de amargura e paranoia. Ela ficou sozinha. A notícia final chegou em uma tarde de terça-feira no outono de 2022. Foram os vizinhos que chamaram a polícia depois de não a verem por quase uma semana. Arrombaram a porta.
Encontraram a tia Gisele no chão da sala, no escuro, desidratada, falando com as paredes. Ela estava tão fraca que não resistiu quando a levaram. Foi internada numa clínica de repouso, um lugar com muros altos e portões de ferro. Meu pai me contou tudo por telefone. A voz pesada, derrotada. Disse que ela não reconhecia mais ninguém, que chamava todas as enfermeiras pelo nome da minha avó. Quando desliguei, fui até o banheiro e vomitei. A vingança estava completa. A justiça, se é que se pode chamar assim, tinha sido feita. Tinha sido total, absoluta e medonha. E eu, o garoto que só quis honrar a memória da minha avó, era o culpado por aquela desgraça. O veneno tinha funcionado. Hoje, quase 2 anos se passaram desde que internaram a tia Gisele. Eu me formei, arrumei um emprego, aluguei um apartamento pequeno só para mim. A vida na superfície seguiu em frente. A família nunca mais tocou no nome dela. É como se ela tivesse sido editada da nossa história. Mas para mim a história nunca acabou. Depois que ela foi levada, eu achei que a influência do patuá ia diminuir, desaparecer, mas não foi o que aconteceu. O frio na minha gaveta continuou. A presença que se manifestou através dele não foi embora. Ela só mudou de foco. Um dia tentei me livrar do saquinho. Joguei no fundo de uma lixeira pública a caminho do trabalho. Passei o dia inteiro com uma ansiedade terrível, uma sensação de estar nu, exposto, como se um predador pudesse me ver a quilômetros. Não aguentei. Na volta para casa, revirei o lixo e o peguei de volta. O alívio que eu senti ao tocá-lo novamente foi doentio. Ele não quer ir embora porque agora ele não está mais ligado à minha raiva pela Gisele. Ele está ligado a mim. A mim. Às vezes, quando estou sozinho em casa, ouço coisas. Um sussurro baixo que parece meu nome sendo chamado pelo vento. Vejo um vulto rápido no canto do olho, a silhueta de uma mulher agidosa parada no corredor. Não sinto mais o carinho da minha avó nessas manifestações. Sinto que tem alguma coisa me vigiando o tempo todo. É uma proteção terrível. Um colega de trabalho que tentou me prejudicar sofreu um acidente de moto inexplicável. O síndico do meu prédio, que me tratou com grosseria, teve um problema no coração na semana seguinte. São coisas pequenas, acidentes, azares, mas eu sei de onde vem. É a presença me protegendo, eliminando qualquer um que me cause raiva ou angústia com a mesma frieza que usou contra minha tia. Eu entendi tarde demais. O que havia naquele patuar era a força protetora da minha avó. Sim, mas uma força cega, primitiva. E eu, na minha fúria de garoto, a alimentei com o veneno do meu ódio. Eu ensinei a odiar, e agora ela não sabe fazer outra coisa. Eu só queria que a memória da minha avó fosse respeitada. Só queria que ela descansasse em paz. Hoje eu sei que ela descansa. O problema é que a força que a protegia não descansou. E enquanto ela estiver comigo, eu também não vou descansar nunca mais.